Ele é o nosso escritor, pensador, inspirador de muitas coisas que ainda vão se conduzir nesse início de novo século. E foi com ele que eu aprendi o nível que a gente tem que fazer as coisas, né? Ele me ensinou que não é o que você fala ou escreve, ou faz, ou promove, ou cria, mas é na frequência que você faz tudo isso. É uma honra te ter aqui, Gu. Eu acho que a gente começa nessa primeira fase da nossa conversa fazendo uma âncora com quem está do outro lado. Existe todo um movimento, né? Eu acho que quando eu li o seu livro ano passado, que a gente se encontrou num café, e eu entendi o que você colocou aqui no 11 Dias, tem muito a ver com o momento que as pessoas despertam. Eu acho que tem muita gente que eu brinco que assiste aqui a gente, eles estão às 3h30 da manhã, tá começando alguns processos de acordar. Eu vou acordar muito para, ok, a gente tem um monte de coisa que está setada do século passado, família, trabalho, formas de se conduzir, e que não está funcionando mais. Falta alguma coisa, e eu acho que a sua experiência é muito bacana. Então conta como é que foi esse momento na sua vida, e a gente conduz daí a conversa. Legal. Bom, é uma honra para mim estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de falar. Eu acho que eu sempre tive um interesse, uma curiosidade de entender como é que a vida funciona. Então eu lembro quando eu era pequeno eu jogava videogame com os meus primos e a gente saía jogando e de repente chegava num ponto que a gente não sabia como é que passava de uma fase ou não sabia jogar direito, não se divertia tanto. Aí eu pegava o manual e falava, deixa eu ver como é que funciona isso aqui, deixa eu ver quais são os comandos e tal. E eu acho que a vida funciona da mesma forma, assim, que a vida é como se fosse um videogame e tem alguns comandos, tem algumas regras, tem algumas leis que regem isso aqui, só que a gente não foi ensinado nessas leis. E a gente começa a viver e nasce, vai crescendo e se vira, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, mas sem entender como é que funciona isso aqui. Então, eu na minha vida, em determinado momento, eu achei que eu precisava entender como é que essas coisas funcionavam. Então, eu comecei trabalhando no mundo corporativo, estudei administração na USP, comecei a trabalhar em multinacional e tal. E aquela vida tradicional, onde estava tudo certo teoricamente, estava me deixando um pouco angustiado. E na época era só angústia o que eu sabia dizer, não conseguia identificar quais eram as minhas emoções, eu chamava de angústia. E sentia um vazio que eu não sabia o que era. E era um vazio que eu tentava preencher com um monte de coisa, sei lá, com vodka, igual a TT falou, com vodka, com uísque, com cerveja, com coisas que iam me trazer uma experiência, sei lá, um pouquinho mais transcendente, eu acho, né? E a busca pelo transcendente eu fazia pelas drogas, Pelos excessos. pelo álcool, enfim. E aí eu falei, bom, quero tentar entender. E aí foi nesse processo que fui começar a entrar no caminho, sei lá, de entender o que era o autoconhecimento, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, como é que a vida funciona, o que é espiritualidade e tal. E aí foi uma busca que começou, sei lá, 10 anos atrás, em 2008. E desde então eu venho me dedicando a fazer isso, trabalhando, empreendendo e tentando experienciar na minha própria vida aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendo. Não, Gu, eu acho que, eu brinco que não existe esse awaken que a gente gosta de acreditar de forma fácil. Eu acho que uma parcela mínima da população mundial hoje que está vivendo desse lado da Matrix, ela consegue de verdade conduzir isso sem um momento de desconforto, entendeu? Então tem muita gente que passa por esse desconforto e não sabe muito bem como conduzir, né? Troca de emprego, troca de escola, troca de parceiro, e aí vai trocando e continua achando que na troca do externo a gente vai encontrar aquilo que está faltando, né? E eu acho que o que você está dizendo para mim é que é na troca do interno. Quando você muda o mundo interior, você acaba, é como se você tivesse a permissão de ir para o próximo nível do videogame. Entendeu? Não é ao contrário. Você não consegue chegar no nível do videogame se você não tiver apto para essa fase. Sim. É como se você conquistasse a permissão para ir para o próximo nível. Exato. A permissão você só consegue quando você desenvolve algumas habilidades, algumas virtudes, algumas disciplinas que vão te permitir ir para o próximo estágio, né? Porque senão você não consegue. Entrando já, fazendo um jumping já, de que existem processos que ajudam a levar você para esse próximo nível. Conta um pouco pra gente sobre a possibilidade o que você está fazendo hoje que pode ajudar as pessoas a encontrar. Eu gosto muito quando você hoje atua dentro do diâmetro de olhar para o passado, a ancestralidade, e o trabalho que você está fazendo com Brotherhood, que é um resgatar aí, um repaginar o que é ser masculino hoje em dia. Que eu acho que esse é um caminho
que gera os vazios. Então fala um pouco sobre esse momento do que você está fazendo hoje, porque você já fez muitas coisas. Se alguém for ver a história dele, tem vários caminhos de Gustavo que pode ajudar vocês a fazer esse unlocking. Mas eu quero esse recorte hoje. Acho que tudo tem a ver com a busca por compreender o que é ser um ser humano. Eu aprendi o que é ser um ser humano homem, observando homens que têm alguns valores que são interessantes e outros que não são. Então, as minhas referências de pessoas de sucesso, de empresários de sucesso, de artistas, cara, não são pessoas com tantas virtudes assim. E tudo na minha vida hoje tem sido para como é que eu desenvolvo as virtudes que eu preciso justamente para poder ir para o próximo estágio, para poder passar de fase. E eu fui entendendo que eu tinha que ter uma compreensão melhor do que era ser um homem. E aí, como é que eu vou fazer para aprender isso? Eu preciso estar perto de outros homens. E eu via que na minha busca por autoconhecimento, no caminho da espiritualidade, eu estava sempre em contato com mulheres, que é o que as mulheres elas dominam essa cena de 80% dos eventos que você vai, 80% é mulher. Sim. E aí eu falei, não, eu preciso estar perto de homens. E eu comecei a promover encontros com homens para poder ver como é que eu me sentia. E eu via quantos conflitos eu tinha em relação a outros homens, complexos que eu tinha, todas as crenças que eu tinha de como é que um homem tem que se portar, especialmente em relação a outros homens, de toda a competição que existe, de você não se permitir, de você não poder ser verdadeiro, de você querer passar a perna no outro para ser melhor do que ele, ou sacanear para você não ser sacaneado. Tem várias dinâmicas da relação com os homens que são um pouco, de certa forma, meio destrutivas, assim, porque elas vão contra a sua natureza, né? Contra aquilo que eu sou de verdade. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de ser carinhoso, por exemplo, eu não posso ser com os meus amigos porque eles vão falar que pô, isso não é coisa de homem, Sim. ser carinhoso assim. Então, isso gera um conflito, né? Aí eu comecei a estudar e tentar entender como é que eu poderia me tornar um ser humano melhor a partir de ser um homem melhor e como isso mudava as minhas relações. Eu comecei a perceber como isso mudava a minha relação com os meus amigos, com as mulheres, com os meus pais. Eu fui vendo como a minha relação com os meus pais começou a se transformar demais a partir dessa compreensão. E eu falei, opa, então eu tenho que olhar também para trás também, para a ancestralidade, né? Quando a gente entra num processo de expansão de consciência, então minha consciência está aqui, eu vou expandindo ela, aí eu vou conseguindo, de certa forma, enxergar um futuro mais adiante, né? Porque a minha compreensão se expandir, eu consigo enxergar mais adiante. Eu escrevi 2 livros, inclusive, falando sobre um futuro possível que eu acredito, né? Sim. Só que à medida que eu vou para o futuro, a minha consciência também se expande para o passado. Então ele está junto, não é linear, né? Não é essa visão linear de que estou aqui do presente e vou para o futuro. Ele é radial, né? Então eu vou expandindo ele aqui como uma espiral. Então, se eu quero entender o futuro exponencial, eu tenho que entender como é que foi no passado. E aí a minha busca por entender quem eu sou passa por entender também de onde eu vim. Quem são os meus pais, quem foram os meus antepassados, o que eu carrego deles, sabe? O que eu carrego da sociedade. E eu vou percebendo que eu sou uma mistura de tudo isso, né? Que eu sou a continuidade de tudo que rolou na vida dos meus antepassados também. Porque eu gosto de acreditar que, geneticamente falando, passa muito mais do que a cor do olho. Eu acho que o aspecto físico do que a gente ganha da nossa ancestralidade é o mínimo, né? Eu brinco que aquela mais de 95% do DNA que as pessoas falam que é junk, que é lixo, ou que é fantasma, ou que é vazio, é na verdade esse processo todo de que vem junto, né? Toda essa herança do que a gente tinha no passado, geneticamente, né? A gente já vai descobrir o que é eu brinco assim, qualquer coisa que, estatisticamente falando, não é 5% é vazio, é 95% que é vazio, é 90%. Isso quando você vai estudar toda a parte quântica do pequeno para o grande, é tudo assim. Então eu brinco que quando, estatisticamente, a gente não pode abandonar esse pedaço grande, eu acho que passa muito dessa ancestralidade naquilo que a gente foi composto, na matéria do que a gente é feito. Sim, e até a busca por compreender o que é ser um homem de verdade, por exemplo, o que é ser um homem saudável, passa por encontrar sabedorias ancestrais. Exatamente. De quando os homens eles estavam num estado um pouquinho mais natural, um pouquinho mais selvagem e tinham valores que a gente não tem hoje, né? Então, por exemplo, eu gosto de brincar assim, meu avô, ele veio com 20 e poucos anos do Japão para o Brasil, atravessou o oceano para um lugar, foram 2 meses no navio, atravessando o oceano para um lugar que ele nem sabia qual era, para começar uma vida meio que do nada. Qual a coragem que ele teve, né? E às vezes eu tenho coragem de falar não, que eu não vou no seu aniversário porque eu tô cansado, sabe? Eu não tenho coragem de falar o que eu penso. E, cara, se eu conseguir acessar a coragem que esses caras tiveram, que os meus avós, meus bisavós que vieram para cá tiveram, cara, é incrível, porque aí eu vou usar o que eu aprendi hoje, os conhecimentos que eu tenho, as habilidades que eu desenvolvi aqui nesse mundo tradicional, do mundo corporativo, da vida em sociedade, morando em São Paulo, com valores e virtudes dos meus ancestrais. E aí eu consigo me tornar um ser humano melhor. Faz muito sentido. Gu, onde é que as pessoas te acham?
para que se elas se conectem com esse seu caminho, com essa possibilidade de se exponenciar para esse novo século, sua visão de futuro, onde é que elas te acham? O que você faz para as pessoas poderem estar próximas de vocês, desde o ambiente digital, ambiente físico, conhecimento em formas de livros, mas onde é que elas te acham caso elas queiram entender Gustavo mais próximo, como um caminho? Tá, eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vamos colocar tudo por aqui. É onde eu escrevo mais, é LinkedIn, Facebook e Instagram, onde eu participo mais. Tem os meus livros, que dá para encontrar nas livrarias. E eu promovo retiros de autoconhecimento, faço algumas imersões levando para perto da natureza, para a gente conseguir restabelecer essa conexão mais profunda com a gente mesmo e com o todo. E em São Paulo estou sempre fazendo alguma coisa ou outra aqui. Para os homens eu estou fazendo mais coisas agora para os homens do que para as mulheres, porque é o meu momento. Mas sempre tem... Eu gosto de fazer o que me dá vontade de fazer, sabe? Eu adoro quando você fala assim, Li, eu faria pra mim mesmo, né, na nossa última conversa, mas eu acho que o que eu queria fazer pra mim mesmo, outras pessoas também gostariam de fazer pra elas, e aí poderíamos fazer juntos, e é bem isso que eu sinto dos seus eventos. Você tá muito fazendo junto com a gente. Antes eu esperava aparecer um evento muito legal que eu gostaria de ir, que pudesse. Agora eu tento eu mesmo criar, né? Por que eu vou esperar alguém fazer, se no que eu mesmo posso fazer, né? Então eu desenho as experiências que eu quero viver, às vezes é uma viagem, às vezes é uma atividade aqui em São Paulo, às vezes é uma coisa online, mas que eu quero vivenciar. E aí nisso eu vou experimentando a vida, eu vou desfrutando dessa existência da melhor forma que eu consigo. Genial. Gu, foi um prazer. Muito obrigada. Eu acho que você é um caminho muito bom para quem está buscando se de verdade se exponencializar para esse ensino de novo século. Obrigada mesmo. Obrigado, agradeço. Por tudo.